Queridos, nós vamos mergulhar hoje à noite em um dos assuntos mais importantes do nosso tempo, um dos mais difíceis do nosso tempo, mas que temos promessas explícitas para nós nesse tempo. E eu não vou trazer respostas fáceis nem rápidas. Esther? Esther, Deus abençoe, que bom vê-la aqui. Giovana está bem, né? Maravilha. Não vou trazer aqui respostas rápidas, porque não temos, mas nós temos o texto bíblico. E o texto bíblico, Júnior, ele fala por si só. E minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque não tem como a gente colocar no coração a palavra do Senhor. O que a gente faz é expô-la. Mas é o Espírito Santo que aplica no nosso coração e nas nossas vidas. E esse assunto que nós vamos falar, e o texto que nós vamos ver, é um texto que os irmãos já conhecem, né? Nós não vamos falar de nenhuma novidade, mas que é algo extremamente desafiador. Como vivermos bem em meio a tantas ansiedades, em meio a tantas pressões, como viver em meio a tantas preocupações da vida, tantas incertezas, algumas coisas que precisamos compreender que ultrapassam a área espiritual, e eu vou comentar brevemente, mas tudo tem a ver com o nosso espírito. Nós somos seres espirituais e tudo perpassa por esta questão. E eu quero que você abra a sua Bíblia, ou então acompanhe no telão, Mateus 6, de 25 a 34. Mateus 6, do 25 ao 34, texto que está dentro do Sermão do Monte. Essa é a terceira vez que eu prego esse sermão aqui na PIBAF. Em 7 anos que estou aqui, essa é a terceira vez, e não será a última, porque esse assunto, ele é muito importante, e a gente precisa estar sempre revisitando ele, voltando, pedindo misericórdia e graça do Senhor Jesus, para dizer, sim Senhor, eu vou fazer isso. Bastaria isso, irmãos. Mas nós somos pecadores, precisamos reconhecer isso, mas bastaria dizer, sim Senhor, eu reconheço isso, eu recebo na minha vida. Vamos ficar de pé mais uma vez? Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o seguinte. Esse versículo eu peguei o maior, que é bem grande, mas vamos lá. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Portanto, não se preocupe dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Pai Santo, nós nos humilhamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, decretamos nossa falência em viver por nós mesmos, decretamos nossa falência em viver conforme as nossas forças. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja guiando as nossas vidas. A Tua palavra nos diz, Pai, que a nossa força vem do Senhor, porque nós não temos força que vem de nós mesmos. Não é a força interna, interior, força de vontade que nos mudará, que nos ensinará a vivermos o que acabamos de ler. Não, Pai. É tão somente pelo Teu Espírito Santo que nós podemos viver de acordo com o que acabamos de fazer a leitura, de acordo com a Tua vontade. Então, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine e nos dê a força necessária para vivermos o que acabamos de ouvir. Conselhos santos e maravilhosos que o Teu Filho amado Jesus Cristo nos ensinou, para que tenhamos vida, e vida plena, vida em abundância. Porque vida eterna nós já temos. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, como descansar nas promessas de Jesus? Os irmãos perceberam que o texto ele é bem explícito. Não tem arrudeios, não tem enigmas, não tem charadas, não tem que fazer cálculo. O texto é explícito. Não é uma parábola, não é uma alegoria, não é uma poesia, ainda que tudo isso Deus possa utilizar na sua palavra para nos ensinar. Aqui estamos diante de um texto narrativo. É papufo. É Jesus dizendo qual é o problema e qual é a solução. É Cristo apontando a dificuldade e dizendo qual é o caminho. Qual é o problema? É que entre as palavras de Jesus, ouvi-las e praticá-las, tem um probleminha. O problema, meus irmãos, entre ouvir a palavra de Jesus, ler a palavra de Jesus Cristo e praticar é um. Você, eu. O problema é só esse. Somos nós. O problema é a gente realmente colocar em prática as palavras de Cristo que nós ouvimos agora. E a gente percebe, meus irmãos, que viver com ansiedade, com problemas nesta área, é uma coisa que tem assolado a toda a população. Todo o mundo sofre com isso. E o Brasil parece que tem um negocinho a mais. O Brasil, ele tem uma população, pode trazer para mim de novo, Dene? O Brasil, ele tem, meus irmãos, um problema crônico, por assim dizer, um problema sistêmico de ansiedade. Olha só essa notícia. Porque o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina. Uma reportagem. Em 5 anos, o número de pacientes com ansiedade aumentou 200% no SUS. Não é brincadeira isso, meus irmãos. Mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade. Aqui não é picos de ansiedade, Fábio. Aqui é diagnóstico. Estatística é assim. Se é 26%, é de cada 4 pessoas, uma tem. Estatística nos permite fazer análises, inferências para qualquer grupo. Significa dizer que para cada 4 pessoas sentadas nestes bancos, uma tem um diagnóstico de ansiedade. Seja ele explícito por um médico, seja ele realmente acontecendo, ainda que a pessoa não procure um médico, não tenha esse diagnóstico numa receita, numa CID, mas ela de fato tem esse transtorno de ansiedade. Isso afeta as igrejas, porque nós somos humanos, tanto quanto qualquer outros humanos. O fato de Cristo nos ter, meus irmãos, tirado das trevas, ter nos dado um novo nascimento, nós não estamos livres dessas questões, porque, meus irmãos, relembremos que Cristo, na cruz do Calvário,
Ele nos perdoou dos pecados e nos livrou da culpa e da condenação do pecado. Mas Ele não nos livrou da presença do pecado, e isso só vai acontecer na glória. Quando nós ressuscitarmos, isso vai acontecer. Nós teremos um corpo topado, meus irmãos. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo 100%. E aí não vamos mais ter nenhuma dificuldade em nenhuma área, nem no físico, nem na mente, nem no espírito. Dificuldades na moral, por exemplo. Isso não continua, olha só. Porque o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Faltou uma interrogaçãozinha aí na reportagem. O Brasil, Adi, tem a população mais ansiosa do mundo. A gente poderia trazer aqui algumas hipóteses, alguns estudos trazem isso, a agitação, questão da economia, dificuldades em alguma área, trabalho, diversos problemas, mas isso é um dado importante. E a ansiedade, ela traz diversos sintomas. Olha esses sintomas aí, né? Ou causas: cobrança excessiva, sobrecarga de trabalho, incertezas nos relacionamentos, brigas, discussões, pouco tempo para convívio e problemas financeiros. Então, nosso estilo de vida também nos leva a termos essas questões de ansiedade e até questões genéticas também, que é uma hipersensibilidade a estímulos externos. Mas a pessoa já tem uma predisposição. Lembremos-nos que genética não é destino, como os médicos gostam de dizer. Genética não é destino, mas é uma predisposição. O que está precisando é só um gatilho. Às vezes a pessoa tem um gatilho, uma situação adversa, uma questão externa. Alguns conseguem resolver da melhor forma, outros não. Isso acaba trazendo alguma dificuldade. E até a questão da química também no cérebro. Isso traz problemas físicos, como tensão muscular, fadiga, falta de ar, emocionais, medos desproporcionais, preocupações em excesso, mudança de humor, inquietação, insônia, e vai. São muitas as possibilidades. E nós estamos falando de dois problemas difíceis de até trabalhar, porque são questões sistêmicas, né? De maneira conceitual, meus irmãos, depressão, eu peguei aqui um conceito de Beck, de Aaron Beck. Ele vai dizer o seguinte, que depressão é uma síndrome emocional caracterizada por tristeza, desespero e um sentimento de inutilidade, frequentemente acompanhada pela incapacidade de experimentar prazer em atividades que antes eram agradáveis. Crente fica depressivo? Fica. É sinal de que ele está fraco na fé? Não. É sinal de que nós somos humanos e que precisamos entender que nós estamos sujeitos a várias coisas. Agora, o crente deve encarar a depressão como algo normal, comum, usual? Também não. A Bíblia fala sobre esse assunto? Também fala. Precisamos compreender, meus irmãos, que nenhum problema pode ser resolvido por uma área só. Nós somos seres espirituais. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira como nós ouvimos a Deus, a maneira como nós cumprimos as promessas de Deus, isso com toda a convicção vai afetar também a nossa saúde emocional. Isso quer dizer que você não possa procurar uma ajuda profissional técnica necessária. Não vou aqui falar sobre psiquiatria, sobre terapia cognitivo-comportamental. Não é essa a questão. Mas espiritualmente, nós acabamos de ouvir que Cristo fala sobre essas preocupações, que tem a ver com ansiedade. E segundo a OMS, a ansiedade é caracterizada por sentimentos de preocupação e medo que podem ser fortes o suficiente para interferir nas atividades diárias. Todo mundo tem medo, todo mundo tem preocupação. O problema é quando essas questões começam a interferir na nossa vida diária, nos paralisando, nos deixando perplexos, desesperançosos, sem esperança. E a pergunta é: Cristo tem algo a nos dizer sobre isso? Tem. Acabamos de ouvir. Isso acaba sendo acompanhado por alguns sintomas. Inclusive, a sociedade civil organizada
vendo esses problemas, essas questões, os irmãos já conhecem que nós estamos agora no período chamado Setembro Amarelo. Toda vida importa, não é assim que fala? Toda vida importa, toda pessoa importa. Mês da prevenção ao suicídio. E essa é uma questão que precisamos também falar na igreja, porque ela nos afeta e está próxima de nós, pessoas sofrendo, porque questões relacionadas a dificuldades emocionais, problemas emocionais, pode desencadear, além daqueles problemas que nós já vimos aqui anteriormente, pode desencadear até chegar a este ponto. E então a gente se pergunta, meus queridos, como depender de Deus em meio a tantas preocupações, problemas da nossa vida? Como eu disse, não são respostas simples, apesar de que o texto bíblico ser simples, mas a ideia do se apropriar ao texto bíblico não é fácil. Alguns irmãos precisam compreender que, como nós lemos no texto, no conceito científico da expressão, algumas questões envolvem químicas cerebrais. Então, alguns precisam compreender que em certas ocasiões, situações, você deve procurar ajuda profissional, mas o que você nunca deve deixar de fazer é compreender que questões emocionais também estão ligadas à área espiritual. Desesperança, não querer mais viver, não ter mais felicidade, não ter mais energia para acordar segunda-feira, não ter mais amor à vida, amor às pessoas. Se isso não for, meus irmãos, questões espirituais, eu não sei mais o que pode ser. E a gente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e não isso apenas fisicamente falando, mas para matar e roubar felicidade, para matar e roubar esperança, para matar e roubar expectativas de vida, dons, tudo isso está relacionado, porque meu irmão, o diabo não pode fazer nada contra você em termos espirituais eternos, mas ele pode e vai tentar lhe tirar a alegria. O livro de Filipenses, o apóstolo Paulo usa 4 capítulos, cada capítulo é acerca de um ladrão da alegria. Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos. Ele fala alegrai-vos, só que ele está preso na prisão domiciliar em Roma, ele está com dificuldades, mas é porque a alegria da qual ele fala não está baseada em circunstâncias. Então precisamos compreender que a alegria formoseia o rosto, como diz Provérbio. Precisamos compreender que essa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria eu preciso dela, eu preciso agarrar essa alegria, eu preciso me apropriar dessa alegria. Cristo quer nos ver alegres. Isso não é, meus irmãos, proposta fiada, não é Bíblia. Cristo nos quer ver felizes, e não com qualquer tipo de felicidade, verdadeiramente felizes. Isso não quer dizer que Ele vai nos garantir ausência de problemas. Porque as palavras que nós ouvimos agora, meus irmãos, foram escritas ou foram ditas para que tipo de público? Nós estamos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meus irmãos, trata-se de pessoas camponesas, pessoas simples, que trabalhavam na terra, plantavam sua macaxeira, seu inhame, sua batata doce, esperavam a chuva do céu, não tinham previdência, não tinham INSS, não tinham Ministério do Trabalho. E Cristo então olha para aquela multidão que veio até ele, e ele ali no monte começou a ensinar. Cristo olha para aquela turma e diz, ei, psiu, não se preocupe com o dia de amanhã. Senhor, mas se não chover no tempo certo, se chover na época da colheita eu perco, se não chover na época do plantio eu perco, se chover pouco eu perco muito. Senhor, a gente está morrendo de fome. Ei, espera aí, não é assim. Mas Senhor, não tem nem banco, não tem nem seguro. E o Senhor convida aquela população camponesa para descansar nele. Ele também faz isso conosco. E meus irmãos, nesse contexto que nós vamos ver, nós vamos perceber que o versículo 25 começa com uma conjunção. Ele diz, portanto, está aí na sua Bíblia, outras versões falam, por isso, né? Lá em Mateus, no versículo 25,
Mateus 6, ele diz, portanto eu digo, por isso eu digo. Então ele está, meus irmãos, concluindo o ensinamento. Que ensinamento é esse que ele está concluindo? Está concluindo esse tipo de ensinamento, que é o que está no versículo 24. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então veja, no 24, estão comigo? No 24, Cristo fala, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. No verso 25 ele diz, portanto, está concluindo o versículo 24. Então, muito da nossa ansiedade, nossas preocupações da vida, tem a ver com as questões envolvendo o dinheiro. Em geral, a falta dele. Então, meus irmãos, que ensinamentos Cristo nos dá? Como nos apropriar do ensinamento de Cristo? Primeira coisa que Cristo nos ensina é, confie. Confie no cuidado de Deus nas questões materiais. Isso aqui é punk. Isso aqui, meus irmãos, é profundo demais. Se você está aqui esta noite e você não conhece a Cristo ainda, se o Espírito Santo não habita no seu coração, as palavras que nós estamos falando aqui não vão fazer sentido para você. Só fará sentido para você se você encontrar saldo no banco. Você só ficará feliz se você tiver tudo sob controle. É tudo segurado. É casa na cidade, casa no campo, dinheiro na conta, saúde em dia, mulher e criança em dia, todo mundo em dia. Você só ficará tranquilo, feliz, satisfeito, alegre com isso, se você não foi visitado pelo Espírito de Deus. Você não vai entender essas palavras. Mas se você compreende que Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, se você clamou a Ele e Ele entrou em seu coração, você precisa compreender e viver. Cristo então fala, olha, portanto eu lhe digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Como assim, Jesus? Meus irmãos, prestemos atenção. Isso aqui é um mandamento. Cristo está nos dando um mandamento, assim como Ele fala, olha, não mate, não roube, não cobice o que é do outro. Assim como Ele fala isso, Ele fala, olha, não mate, não roube, não se preocupe com as suas próprias vidas. Não é que a gente não tem que nos amar, não é isso que Ele está falando, é se nos preocupar com a nossa vida no futuro. E Ele vai explicar, quanto ao que comer, beber, quanto aos seus corpos, quanto ao que vestir. Então é que Ele está falando, meus irmãos, preste atenção, não devemos nos preocupar com as coisas mais básicas da vida, comer, beber e nos vestir. Água, para quem fala, pastor, beber aqui eu estou de boa, eu não bebo já há 10 anos, não é isso. Pastor, de caipirinha eu estou fora. Não, meu filho, não é isso. Aqui é água, pão, água e roupa. Você fala, mas roupa? Querido, pense que aí está no Oriente. Algumas regiões faz frio extremo no inverno. Não ter uma roupa, não ter um agasalho é morte certa e lenta. Então ele está dizendo, olha, não pense que você vai, não fique preocupado, achando que você vai morrer de fome, de sede ou de frio. Mas Senhor, naquela época, meus irmãos, o povo não tinha roupa como a gente tem não. Isso era tão sério que na lei diz, olha, se o teu próximo penhorar a tua capa, quando chegar no finzinho da tarde, devolva ela, para que ele não morra, porque quando bater o frio só tem aquela capa para se cobrir. Não é como a gente hoje, você fica, hoje à noite, né? Eu vou com o quê? Eu vou com essa calça, não, eu vou com esse vestido, não, eu vou com não sei o quê. Não, era uma roupa no couro e outra no varal, acabou. Então, meus irmãos, era tudo muito simples. Aí ele diz, olha, não fique preocupado, será que eu morro de fome? Será que eu morro de sede? Será que eu morro de frio? Mas, Senhor, olha a nossa situação, nós somos camponeses simples, camponeses
iletrados, nós vivemos em vilarejos, nós vivemos em pequenas aldeias, nós dependemos do que a gente planta, e às vezes a coisa não dá certo. Cristo fala, se você quer andar comigo, você precisa depender de mim. Ou eu comando a sua vida, ou você vai viver com a sua própria vida. É isso que ele está querendo dizer. Ou a gente aprende, meus irmãos, a entregar a chave do nosso futuro, da nossa vida a Deus. Senhor, está aqui, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou caminhar e assoviar. Eu vou viver. Aí Cristo fala, olha, não fique preocupado. Aí ele vai trazer uma ilustração, mas viva não tem. Ele não vai trazer uma ilustração, meus irmãos, metafórica, uma ilustração, sabe? Não, ele vai trazer o dia dele. Ele fala, olha, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Observem, meus irmãos, a palavra observar aqui, dá a ideia de você parar, é a ideia de você, meu Deus do céu, e aquele boleto? Eita, boleto, eu não paguei o boleto, e o boleto está atrasado, e o povo está me ligando, eu já mudei de número, e não sei o que vai acontecer. Aí Cristo fala, ei, faça o seguinte, vá para uma área em que você consegue ver passarinho. Às vezes está difícil encontrar, né? Só tem esses pardal meio maluco aí, mas também serve pardal. Você entra, aí você para, olha e observa. Aí Cristo fala, observe as aves do céu. Estou observando, Jesus, estou vendo, olha, o passarinho vem, passarinho vai. Eita, quase foi atropelado pelo carro. Estou vendo ali, pai. Estou vendo ali um ninho aí. O passarinho fez um ninho num poste, coitado. Capaz de morrer eletrocutado. Eita, estou vendo que outro fez um ninho ali, está até caindo o ninho. Meu Deus do céu, será que vai sobreviver? Não, calma, não é para você ficar ansioso olhando o passarinho, não. É para você olhar e ver e dizer, eita, Senhor, é verdade. O Senhor cuida até dos pardais. É isso, Senhor Jesus. Aí Cristo diz, é sim, meu filho. Cada pardal desse que vem e vai, que volta e volta, eu estou alimentando ele. E esses pardais, essas aves, não tem nem como armazenar em celeiro. Ele não tem nada. Um passarinho, quando se levanta de manhãzinha, meu irmão, ele já se levanta cantando, Eduardo. Não sabe que pode virar alimento de panela. Não sabe o que vai acontecer com o ninho dele, porque um menino pode balançar a árvore, o ninho cair e arrebentar o bruguelo. Ele não sabe de nada, mas ele acorda com tudo. E fio. Aí alguém olha assim e diz, coitado, sabe nem o que vai ser a vida. Ele vai dizer, não estou nem aí, Deus cuida de mim. Fio, e vamos que vamos. Vamos que vamos. E procura aqui, não acha comida, procura cá, e procura ali, menino de balhadeira, ele desvia, e vai na vida. Aí Cristo diz, olha, vocês não têm muito mais valor do que elas? Ou será que você não se reconhece como uma pessoa de valor? Meus irmãos, na prática, Florencio, Cristo está nos desmoronando. Porque, meus irmãos, a gente tem vida, a gente tem parente, a gente tem um cuscuzinho lá armazenado, né? Olha, está difícil, mas pelo menos tem um cuscuz armazenado, tem um arrozinho lá, a coisa está mal, mas eu tenho ainda um armazém. Quer queira que não, eu tenho um parente, tem um irmão ou outro aí, tem a igreja que pode chegar junto, não sei o quê, tal. Aí Cristo diz, olha, você tem tudo isso e está vivendo muito mais preocupado do que esse simples passarinho. Na prática, meu irmão, minha irmã, Cristo está fazendo dos passarinhos o nosso mestre por excelência em estilo de vida saudável. Qual o mestre por excelência de como viver um estilo de vida saudável? Cristo diz, cara, olha para o pardal, olha para o passarinho, nem precisa vasculhar muito, basta você olhar para um passarinho, que você vai encontrar nele um mestre por excelência. Eu nunca vi um passarinho triste pelo canto. Não sei se alguém já viu.
Que foi, passarinho? Fio, não sei se eu vou conseguir alpiste. Não sei se eu vou conseguir comida. E o que vai será? E será que meu ninho vai cair? E será que meus bruguelos, quando meus bruguelos crescer, será que meu bruguelo vai encontrar uma bruguela? Será que meu bruguelo vai conseguir outro bruguelinho? Eita, será que meu bruguelo vai encontrar um ninho adequado? Eu construí esse ninho aqui na igreja, é um ninho bom, mas será que meu bruguelo vai encontrar, quando ele crescer, um ninho em algum lugar? Eu estou tão preocupado que eu estou aqui parado nesse ninho. Meus irmãos, Cristo está dizendo que os pássaros são mais sensatos do que nós. Receba a pancada, porque eu também recebo. Cristo está falando que as aves são mais sensatas do que nós, mas não era para ser assim, porque nós temos um Jesus todo-poderoso que diz que nós valemos muito mais do que as aves. Aí você fala, pastor, muito mais é o quê? Duas aves, 3 aves? Não, meu irmão, esse muito mais é incalculável. Incalculável. Então aí você agora recebe essa pancada. O que você faz com ela? Eu não sei. A palavra do Senhor diz: confie no cuidado de Deus nas questões materiais. Confie que Deus é o seu pastor e que nada lhe faltará. Confie que na oração do Pai Nosso, Ele mesmo nos ensinou que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Confie. 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 Como é que eu posso agora, meu irmão, minha irmã, saber se você está confiando ou não? Cabe a cada um de nós agora assimilar isso e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sei tudo isso, eu entreguei minha vida ao Senhor, eu sei que estou certo de que o Senhor está comigo todos os dias, eu sei que as promessas do Senhor são para mim, mas, Pai Santo, eu não confio no Senhor. Diga isso. Se você se preocupa, fale com Deus adequadamente, porque a preocupação é nós dizermos isso: Senhor, eu não confio no Senhor, por isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o dia da manhã, porque na prática eu estou dizendo que ninguém pode me ajudar. Na prática eu estou dizendo que eu não sei o que vai ser da minha vida, quem vai ser por mim, quem vai intervir por mim. É isso que nós estamos dizendo quando nós nos preocupamos. Mas será que a gente tem coragem de dizer isso diante de Deus? Será que nós temos coragem de, em uma oração, dizer: Senhor, eu quero começar essa oração dizendo que eu não confio no Senhor? Será que nós teríamos coragem de dizer isso? Eu acho que não. Mas é isso que nós fazemos quando nós nos preocupamos. E esta preocupação nos tira a alegria, nos tira a esperança, paralisa as nossas vidas. Por isso que o primeiro passo é pedir perdão. O primeiro passo é reconhecer que tem sido uma pessoa cujas preocupações têm impactado sua vida. Não é a preocupação, meus irmãos, eita, será que eu deixei a lavadora ligando? Não é isso. É aquela preocupação com o futuro material. Meu Deus, eu estou terminando a faculdade, o que vai ser de mim? Meu Deus do céu. O que foi, meu irmão? Eu tô muito ansioso, porque será que eu vou conseguir emprego? Ao fazermos isso, atenção agora, igreja, eu não quero trazer peso, eu quero trazer palavra, para que por meio da palavra haja perdão, reconciliação e vida. Mas biblicamente falando, toda vez que nós nos preocupamos, nós pecamos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Todas as vezes que nós nos preocupamos com a nossa vida material, nós pecamos. Porque estamos dizendo que nós não confiamos em Deus para cuidar da minha vida material. Eu olho para um filho e eu me preocupo. Eu estou dizendo: Pai, eu não confio no Senhor, que o Senhor cuidará do meu filho. Por isso que é pecado. E pecado, meus irmãos, não tem que ser trabalhado, não tem que ser lapidado, não tem que ser ressignificado. Pecado tem que ser perdoado, tem que ser confessado, para que seja perdoado. Não podemos lidar com o pecado de outra forma.
Pecado tem que ser confessado. Senhor, eu confesso a ti o meu pecado. Qual é o pecado, meu filho? Meu pecado da preocupação. Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus por esse tipo de pecado? Quantas vezes, ou quando foi a última vez que você, em oração, pediu perdão por estar preocupado com as coisas da vida? Preocupado com a sua vida, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o trabalho, com alguma coisa? Se você está trabalhando, ficou sabendo de uma informação, olha, vai ter uma reestruturação na empresa. Você volta para casa abalado. O que a palavra do Senhor nos ensina? Você vai chegar e vai dizer, Senhor, eu estou preocupado com o meu futuro na minha empresa. Por isso eu quero pedir perdão ao Senhor. E eu quero entregar o meu futuro na minha empresa diante do Senhor. E eu quero dormir em paz. Eu quero dormir alegre. Não porque tudo vai bem, mas porque a minha vida está nas tuas mãos. Esse é o exercício espiritual que o crente tem que fazer. Em segundo lugar, queridos, Cristo nos ensina que para vencermos as preocupações da vida, precisamos confiar no cuidado de Deus nas questões de segurança e saúde. Pode aumentar o retorno? Deu uma diminuída, né? Nas questões de segurança e saúde. Ele completa, continua no verso 28 dizendo, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Lírios do campo, meus irmãos, é um termo genérico. Não tem uma planta chamada lírios do campo, ou lírio. Aqui o termo lírio se refere a vários tipos de flores, desse tipo de flor que nasce por si só, bonitas, maravilhosas, e a gente sabe, a gente vê, vai no meio do mato, olha que flor linda. Aí Cristo diz, olha, observa os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Meus irmãos, precisamos compreender que uma coisa está relacionada com a outra, né? Desculpe, é isso aí. Homens de pequena fé. Precisamos compreender que uma coisa está relacionada com a outra. Precisamos compreender que eu preciso confiar no cuidado do Senhor nas questões materiais, mas também nas questões de segurança e saúde. Porque, veja, você pode não ficar preocupado pela questão do trabalho. Não, tem um trabalho, está de bom, tal, aquela coisa. Mas você pode ficar ansioso, preocupado por uma questão de saúde. Descobriu por A mais B que o seu tataravô morreu de um câncer tal. Você, misericórdia, ao descobrir um ancestral que morreu de câncer de cabelo. E agora o que vai ser da minha vida? E como vai ser? Isso pode também tirar a sua alegria, a sua felicidade. Precisamos compreender, meus irmãos, que a minha segurança, tanto alimentação como saúde, pertence ao Senhor. Lá no Salmo 104, eu acho esse salmo maravilhoso, meus irmãos. Esse salmo é uma pancada na preocupação. Olha o que ele vai dizer, olha, as aves dos céus fazem ninho junto às águas e entre os galhos e põem-se a cantar. Eu acho que Jesus Cristo tinha o Salmo 104 em mente. Dos seus aposentos celestes, o que é que Deus faz? Deus rega os montes. Deus rega os montes, sacia a terra com os frutos das suas obras. É Ele, Deus, quem faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. É Deus quem faz isso, meus irmãos. Mas na frente, no verso 21, ele vai dizer, os leões, isso aqui eu acho maravilhoso. Os leões rugem à procura da presa, buscando
de Deus. Meus irmãos, o leão para comer um alimento, para pegar uma presa, dá trabalho. Segundo a estatística, de cada 10 caças, só uma dá certo. Nem para o leão está fácil. Mas o leão, quando ele vai à caça, ele procura de quem o alimento? De Deus, meus irmãos. É Deus quem alimenta até os leões. Mas, ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de seres que criastes. É Deus, meus irmãos, que dá tudo isso. Na sequência, no verso 25, ele vai dizer: eis o mar agora. Primeiro é os passarinhos, depois o leão, agora o mar. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, baleias, tubarões, seres vivos, pequenos e grandes. Quem vai alimentar esse povo todo? Nele passam os navios, também um Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti, para que lhes dê o alimento no tempo certo. A gente pensa, meu Deus, quem vai alimentar o tubarão baleia? Quem vai alimentar o tubarão martelo? Quem vai alimentar o povo? Quem vai alimentar... E aí você vai ficar doido. Eu fiquei, travou. Porque, meu irmão, é tanto bicho no mar. O mar é tão menos explorado do que o espaço. Aí você fala, meu Pai do céu, quem vai alimentar? Aí o salmista diz, olha, todos esperam em ti, para que lhes dês o alimento no tempo certo. O que é que Deus faz? Tu lhes dás. Deus dá o alimento para aquela raia lá no Oceano Pacífico. E está você aqui agora capengando, meu Deus do céu. E esse é o meu problema, esse é o meu negócio. E tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e saciam-se de coisas boas. Em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo nos ensina a confiar o nosso futuro diante dele. Agora vem o futuro. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Agora pegou. Que é aqui, veja só, meus irmãos, precisamos ter o equilíbrio. A parte que nos cabe temos que fazer, não é isso que a Bíblia está orientando. O passarinho não fica o dia inteiro em casa, no ninho. Ele vai de manhãzinha, né, para a guerra. O problema é ficar preocupado. Então, veja, nós precisamos ter um bom estilo de vida. Diminuir comidas gordurosas, sal, açúcar, essas coisas. Fazer exercícios físicos, essas coisas. Isso é diferente de ficar preocupado com o seu futuro. Tem gente que diz, meu Deus, o que vai ser de mim quando eu ficar com 60 anos? Eita, eu não casei. Eita, não sei o quê. E será que meu filho vai me alimentar? Será que meu filho vai cuidar de mim? E se meu filho ficar não sei de quê? E se? Aí você peca. Peca. Aí Cristo vai dizer, olha, quem mais que se preocupe, por mais que você se preocupe, você não pode acrescentar um côvado. Em algumas versões fala um côvado é a medida que mede daqui até aqui. Traduzindo seria, quem pode acrescentar uma hora que seja? Uma hora que seja. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, meu irmão. Quando Deus fizer chamada, você pode estar marombado e todo bronzeado. Vai para o Senhor todo marombado e bronzeado. Senhor! Meu queridão, lhe chamei. Mas Senhor, eu estou tomando whey protein, creatina, albumina. Cristo vai dizer, queridão, chegou a sua hora. Você vem com albumina, creatina, o que você quiser, você vem com tudo.
Mas Senhor, quando eu lhe chamar, você vem. Porque tem gente que está malhando só um desesperançoso, porque está preocupado, ansioso pelo futuro. Veja como uma coisa boa pode ser modificada para mal. Malhar é bom, mas malhar ansiosamente com medo do futuro é ruim. Porque está cheio de marombado indo lá para a presença do Senhor. Percebe? E quando Deus chama novos, pequenos, velhos, não tem isso. Então o que está falando? Olha, meus irmãos, preste atenção, entenda que o seu futuro está nas minhas mãos. É só ler o Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda havia sido escrito. Nossa vida está nas mãos do Senhor. E aí o meu futuro e o seu futuro também está nas mãos do Senhor. Aí Cristo fala, portanto, olha agora, portanto, ele dá as evidências, ele fala das aves, ele fala dos lírios dos campos, ele fala das flores, ele fala do futuro, ele fala que Deus cuida do universo, porque é muito fácil você e eu acreditar que Deus segura a terra do nada, como está lá em Jó. Em Jó diz que Deus segura a terra do nada. E Deus criou, meu irmão, Deus criou a terra em um sistema maravilhoso. Júpiter tem um anel gigante que meio que um filtro para nós. Vem os meteoros e bate lá em Júpiter, desvia os meteoros. Nós temos a atmosfera, a estratosfera, a liposfera. Acho que eu errei. Tem a esfera. Mas, meus irmãos, em tudo isso, quando você entra, quando um corpo desse, um meteorito entra no planeta Terra, ele vai sendo destruído. Deus criou tudo. Meus irmãos, o planeta Terra, se ele fosse meio metro para a direita, não teria vida. Meio metro para a esquerda, não teria vida. Se a Terra girasse um pouquinho mais veloz, não teria vida. Deus segura a Terra aqui, ó. Ele não segura a sua vida, meu irmão. Não segura a sua vida. Todo o universo, Deus segura aqui, meu irmão. Todo esse universo, que não é infinito, só Deus é infinito. Está aqui esse universo, Deus segura aqui tudo. E a gente agora preocupado, angustiado, desesperançoso. Não é isso que Cristo quer para nós. Portanto, disse Jesus, concluindo, ele fala, não se preocupem com o amanhã. E amanhã, o que vai ser da minha vida? Cristo diz, não se preocupe. Ore. Coloque diante de mim. Não se preocupe. Mas e amanhã? E o que vai ser? Não. Meus irmãos, aqui é mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso que Cristo quer para nós, meus irmãos, não é um mandamento legalista, Cris, é um mandamento para a nossa vida. Cristo fala, meu irmão, olha, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará os próprios problemas. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu já tenho problemas para resolver hoje. Vou pensar em amanhã? O que vai ser do meu filho com 18 anos, está lá o moleque com 12, arrebentando na escola, problema com tudo hoje? Você tem que resolver o problema hoje, preocupado com um moleque com 18 anos? Ele não está fazendo o dever hoje? Basta cada dia o seu mal. E ele continua dizendo, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Preste atenção. Nós podemos fazer perguntas similares. Cristo nos diz, portanto, não se preocupe dizendo, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha profissão? Qual vai ser o meu futuro? Como eu ficarei? Como ficará o meu filho? Como ficará o meu cônjuge? Quando eu morrer, como ficará o meu cônjuge? Quando eu morrer, quando ficará o meu filho? O que vai ser isso? O que vai ser aquilo? Então, são perguntas similares.
que estão aqui nesse bojo. E Cristo fala: não faça estas perguntas. Portanto, não faça essas perguntas, porque elas são perguntas ruins, insensatas, demonstram preocupação, insensatez, ansiedade, pecado. Pois os pagãos, aqui os pagãos é um termo genérico, para falar todos aqueles que não creem em Deus, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Meus irmãos, há uma corrida incessante para ter vida longa. Há pesquisas sendo financiadas para as pessoas terem vida eterna aqui nesse mundo. Há uma corrida contra o envelhecimento. É bom, é ok, até certo ponto, mas o povo está ficando ansioso, preocupado, porque está ficando velho. E os pagãos que não têm esperança, os pagãos que não têm Cristo, correm atrás dessas coisas. Aí Cristo fala: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Qual é a ideia aqui? Não se preocupem com estas coisas, porque meu Pai vai garantir tudo. Está tudo na mão do Pai. O seu futuro está na minha mão. Não vai morrer de fome não, meu filho. Vai morrer de sede nem de frio, não. Fique tranquilo, porque meu Pai, que tem tudo na mão, Ele sabe que vocês precisam destas coisas. E esse saber significa o quê? Ele sabe e Ele dá. Cristo vai dizer: qual é o pai terreno que um filho pedindo pão lhe dá um peixe? Não. Lhe dá uma cobra? Não. Lhe dá uma pedra. Ou pede um peixe e ele lhe dá uma cobra. Ele fala: se vocês são ruins de maré desse, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai Celestial. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Receba a promessa do Senhor. O que você fará com isso eu não sei, mas é a promessa do Senhor. Você não está desamparado. Você tem um Pai que está nos céus. Você tem um pastor que zela, protege você. Nós não estamos aqui sozinhos. Deus não nos libertou das trevas e nos jogou nesse mundão, não, meus irmãos. Ele, a boa obra que Ele começou em nossas vidas, Ele há de completar. E veja, o mesmo Deus que nos livra da condenação do pecado, o mesmo Deus que nos perdoa, é o mesmo Deus que nos sustenta. Esse é o mesmo Deus, meus irmãos. Se você não crê que Ele lhe sustenta, como pode crer que Ele lhe salvou? Porque é o mesmo Deus. O mesmo que salva, sustenta. O mesmo que salva, garante o futuro. O mesmo que salva, nos protege. E aí o Salmo, verso 5 vai dizer: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. E em Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E no Salmo 94, verso 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o Teu consolo trouxe alívio à minha alma. O que precisamos, meus irmãos, fazer é praticar a dependência do Senhor. Tudo que já foi feito por Cristo na cruz. Está consumado, acabou. Agora basta eu e você nos apropriarmos disso. Vivermos uma vida boa. Preste atenção, meu irmão.
Cristo quer ver você alegre. Cristo quer ver você feliz. Não quer dizer que Ele vai retirar todas as coisas, problemas ruins não, porque do lado de cada eternidade, há muita coisa difícil. Ele sabe disso, mas Ele nos deu vida, e vida em plenitude. Isso é promessa do Senhor. Eu não posso dizer que Deus vai lhe dar um carro novo, porque isso é heresia. Mas o que eu posso dizer é que você, mesmo com a barra circular Monarch 90, com a patroa na garupa, você pode ser feliz. Você pode ser feliz. Porque a felicidade do cristão não está baseada em coisas. A felicidade do cristão está baseada em uma pessoa. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida em plenitude. Quem tem Jesus é bem-aventurado. Quem tem Jesus tem a verdadeira felicidade. Quem tem Jesus tem a verdadeira alegria. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos ler todos juntos esse texto e guardar em nosso coração. Vamos ler? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Vamos louvar a esse Deus que cuida de mim, que cuida de você, para a honra e glória dEle. Glória a Deus. Está dando um pouquinho de eco aqui. Essa música que eu vou cantar, ela se baseia naquilo que nós acabamos de ouvir. É um convite para que nós possamos descansar no Senhor e crer que se Deus protege as aves, Ele cuida de nós também. É uma música bem lentinha, um playback bem antigo, mas que tem uma letra poderosa. E eu convido para que nós meditemos nessa letra e possamos confiar no Senhor. Quando estou cansado e em meio à sombra estou, o coração ferido ou perseguido. Peço que você medite na letra, Jesus, no que foi dito aqui, em oração, coloque sua vida diante do Senhor Jesus. Amigo na aflição, os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Creia que o Senhor é fiel. Quando eu sou tentado
escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de ti. Deus é fiel, creia no Senhor. Glória a Deus, vamos colocar de pé, que saiamos daqui com esta certeza, que o choro pode acontecer, mas a alegria precisa vir pela manhã, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não é isso que ela nos ensina? Passamos por dificuldades, por dilemas, mas o plano do Senhor para cada um de nós é resgatar a alegria que há em Jesus. Não se acostume com a tristeza, ela não foi feita para você. Não se acostume com o desânimo, nem com a desesperança. Se você está em Cristo, ela não foi feita para você. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, saiba que só há alegria plena em Cristo, porque Ele é o autor da vida, Ele é o autor da felicidade, Ele é o autor de toda a verdade. Vamos orar neste momento. Pai Santo, nós falamos de coisas aqui tão importantes, mas nos sentimos pequeninos diante das Tuas palavras, porque compreendemos que muitas vezes não vivemos como o Senhor quer que vivamos, mas o Senhor deixou claro para nós que a Tua vontade é que cada um de nós viva despreocupadamente. Isso não significa que nós não temos problemas, que não temos obstáculos, mas é que o Senhor nos ensinou pela Tua palavra, por meio da música, por meio das aves, tantos e tantos argumentos que o Senhor nos ensina, é que o Senhor é o Pai nosso que está nos céus, que cuida de cada um de nós, e que o Senhor quer, Pai Santo, é que nós sejamos como crianças de colo, que tem tantos problemas que elas sequer dão conta, tem consciência dos problemas, mas assim como os pais terrenos cuidam dos seus filhos, o que o Senhor quer é que nós também descansemos em Ti. Então nos ajude, Pai Santo, a descansarmos nos braços do Senhor, que sejamos como crianças que descansam nos braços de Ti, Pai Santo, que entreguemos nosso futuro ao Senhor, nossa vida ao Senhor,
e que nenhuma preocupação em nenhuma área da vida possa inundar os nossos corações. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que no primeiro sinal de uma preocupação, que façamos o que o Senhor nos ensinou, que lancemos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, na plena convicção de que o Senhor cuida de nós. Abençoa-nos, Pai Santo. Dá-nos vida, porque o Senhor tem vida. Dá-nos felicidade, porque o Senhor é a verdadeira felicidade. Anima-nos, reanima-nos para o louvor da Tua glória. Em Cristo, Pai, que nós oramos. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o maravilhoso amor de Deus Pai, e as consolações divinas do Espírito Santo, seja com a Tua igreja aqui presente e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.